Me conta um Tá pouquinho bem. sobre a sua história e a sua formação. Então, eu fiz a licenciatura em enfermagem no Brasil e terminei em 2009. Terminei a licenciatura em 2009 e logo iniciei a pós-graduação em UTI adulto. Depois eu fiz UTI neonatal, fiz pelo Albert Einstein em São Paulo e fiz mestrado profissional pela UF em Niterói. O mestrado profissional foi em saúde materna e infantil. Então, nesse período, né, eu vim fazendo cursos de especializações e de atualizações também, né? E atuando na área, tanto na área neonatal quanto na área de UTI adulto também, durante todo esse período. Já são mais de 13 anos, né? Então, você atuava no Brasil, você profissionalmente estava atuando. Então, como é que foi essa decisão de fazer o reconhecimento aqui em Portugal e o que que motivou você a fazer isso? Já tem um bom tempo que eu tentei fazer o reconhecimento pela Itália, né? Porém, eu não consegui as informações necessárias, né, para dar continuidade ao processo. As pessoas que eu buscava informações não me davam as respostas necessárias. Durante esse período, eu fui fazendo o apostilamento de AIA, né, porque a gente tem que ir fazendo, né, algumas, reconhecendo o Não, fórum, né, as documentações, e eu, fazendo essa pesquisa, eu vi uma entrevista de uma enfermeira, né, falando sobre a consultoria em Portugal, que a GCLI fazia essa consultoria, então eu busquei essa informação, procurei a GCLI para ter mais informações, né? Saber o que seria necessário para eu fazer esse processo em Portugal, porque pela Itália, além de ter muita burocracia, eu não consegui, com os advogados, as respostas ideais, né, para eu dar a entrada no processo. Porém, antes de eu pensar em fazer o reconhecimento pela Itália, eu já tinha melhor intenção de fazer por Portugal, porque são países, né, que têm são países irmãos, né, tem eu esqueci. Então a gente tem uma facilidade melhor, né, de fazer esse reconhecimento pela língua também, né? Então foi a minha primeira opção seria Portugal, porém eu não tinha as informações ideais. Eu só consegui essas informações quando eu achei a GCL para me ajudar. Eu vou aproveitar o gancho do que você falou agora, porque eu acho que isso é uma coisa importante, já que você falou da Itália e de Portugal, eu acho que queria saber o que que você acha em relação a isso, mas assim, o fato da gente ter a boa informação, ou seja, a gente ter uma informação que a gente sabe que está baseada em conhecimento, né? Assim, você Exatamente. disse que você teve dificuldades na Itália porque você não encontrou as informações ou as pessoas que pudessem te passar as informações da maneira correta, que te dessem segurança de fazer esse processo. Foi o que você achou aqui, é isso? Exatamente. Nenhum advogado lá não conseguia me passar as informações que eu precisava. Eu, por conta própria, sabia que tinha que fazer apostilamento de alguns documentos, eu fui fazendo. Aí, depois que eu conversei com a GCLI, que ela me passou a real informação, e aí eu precisei pedir à faculdade, foi as declarações de estágio, né, na área de enfermagem, preciso das declarações de estágio, e a equivalência de nota, né? Então, as informações que a Gisele me passou foi uma pessoa que me passou segurança e as informações corretas. Então, foi uma coisa muito rápida, porque o tempo que eu perdi, eu estava 3 anos nessa tentativa, eu não conseguia nem as informações ideais para dar continuidade aos processos. Eu tinha algumas documentações que eu fui tentando, né, assim, brigando sozinha, mas não conseguia nada. Eu acho que essa diferença, né, quando você tem é, esse apoio, né, da informação certinha, que te indica o caminho, né, o melhor caminho, ou a forma certa de fazer,
para você não ficar imagina o tempo que você gastou e que você perdeu tentando fazer as coisas, já que você não tinha aquela informação com embasamento, né, com conhecimento. Para a senhora ter uma noção, eu estava 3 anos tentando informações e tentando resolver alguma coisa e outra, e com o GCLI eu consegui em 3 meses uma coisa que eu estava tentando há 3 anos. É assim, inacreditável, né? Se você for falar, parece que é surreal. Mas uma informação correta, um caminho bem traçado, né? Você saber o que você vai fazer é uma outra situação. As coisas acontecem realmente da maneira correta e fluiu, entendeu? A gente começou o processo, foi esse 28 de abril, né? Que ela ainda falou assim, Luciane, a gente precisa entregar correndo os documentos, que já está em cima do prazo, mas começamos em abril. E aí a primeira faculdade que a gente tentou foi Coimbra, né? Tínhamos 3 opções. Tinha Coimbra, Lisboa e Porto, né? Aí a primeira avaliação, né, seria para Coimbra. Então a resposta sairia dia 1º de junho para Coimbra. E foi a primeira que a gente tentou, aí depois iria sair a do Porto, mas logo que saiu a resposta de Coimbra, dia 1º de junho, foi bem rapidinho, quer dizer, de abril para junho, eu nem quis mais saber de nada, foi rapidinho, eu falei, não quero mais saber de outra. Falei, não vou tentar mais nada, eu já estava tanto tempo esperando. Aí eu já queria ficar em Coimbra mesmo, ouvir, né, falar a cidade dos estudantes, e eu imaginei que seria assim, até mesmo para minha família, para o meu filho também estudar, e realmente foi. A gente gostou muito. Nesse seu processo de conhecimento foi rápido, né? Que bom. Qual foi a maior dificuldade? Aliás, eu vou até refazer essa pergunta porque você tentou isso antes, né? Você tentou durante um tempo sem uma orientação. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse processo? Foi o relacionamento com as instituições? Foi a questão da comunicação entre você e as instituições, a documentação? O tipo de informação que te passaram, qual foi a maior dificuldade que você teve? A maior dificuldade foi a instituição que eu estudei em 2009, então a instituição mudou, né, de dono, né? Então eu tive uma dificuldade maior porque a instituição demorou a entender que eu precisava das declarações para equivalência, né, das notas e a declaração para constar a carga horária dos estágios da época que eu fiz, né, que já tinha passado um bom tempo e era uma outra instituição. A dificuldade maior foi essa. Mas quando a GCL também, né, me ajudou nesse sentido, e as orientações, eu fui lá, conversava com a direção, com a secretaria, assim, foi bem dificultoso, mas com a orientação correta, eu consegui essas documentações, né, que estavam pendente, estava faltando. Em E relação ao método, desculpe, uma outra coisa que a gente tem no hábito no Brasil é de plastificar, né, o diploma. Então, tem que pedir segunda via, e isso é uma coisa que todo mundo tem que estar bem orientadinho. Nunca fazer uma plastificação de diploma, porque tem que pedir segunda via, e isso demora. Na época de pandemia, pegar a segunda via foi complicado. ainda teve a pandemia no meio do caminho, né? Exatamente, é. Agora, em relação ao método que a empresa, que em Portugal, ela aplica para realizar o processo, o que você achou do método, como foi feito? Foi dentro da sua expectativa? Era isso que você imaginava? Foi toda vez que surgia alguma dúvida, rapidamente a dúvida era esclarecida, as orientações eram muito bem explicadas e o prazo também da gente ter que resolver cada documentação e ter que se inscrever em cada faculdade, né, foi muito bem planejado, organizado e foi feito assim, como que eu posso dizer, foi um trabalho de excelência.
um trabalho muito importante que, poxa, minha vida andou em 3 meses do que em 3 anos eu não conseguia resolver. Você teve alguma dificuldade em acompanhar a orientação que foi dada pelo Portugal durante esse processo, ou não? Não, não, muito, foi muito plausível a orientação dada, e toda vez que eu saía, né, por exemplo, para ir na faculdade, tentar buscar alguma documentação, com aquelas orientações, eu explicava a direção, a reitoria, então, com uma explicação correta, a reitoria acatava, né, toda aquela documentação que era necessária, né? Porque às vezes você pedir assim, parece que não surte um bom efeito, né? Eles parecem que não levam muito em consideração, mas quando você tem uma pessoa para assessorar, é um outro tratamento, na verdade. E assim, bom, seu processo, você já está fazendo a complementação do seu curso, né? Sim. O que cabe dentro do seu reconhecimento. Como é que esse resultado que você tem hoje, como é que você acha que isso vai impactar na sua vida daqui para frente? Poxa, a minha vida profissional é um grande ganho, né, para a minha vida profissional. A gente pode ter estudando em Coimbra, por exemplo, é uma experiência, um currículo que a gente vai estudar, né? Em qualquer país que a gente queira trabalhar na Europa inteira, é um curso reconhecido, então isso não tem preço, né? Na verdade, não tem preço a gente ter um diploma reconhecido internacionalmente, né? Então, assim, já que você falou da internacionalização da carreira, que é uma possibilidade dentro do reconhecimento de enfermagem, qual é o seu planejamento daqui para frente? Você pretende, num segundo momento, internacionalizar mesmo sua carreira, eu digo assim, de repente atuar em outros países da União Europeia ou não? Sim, sim, eu quero. A gente já está tendo uma vivência com o hospital, né? E é, é diferente, né, do Brasil, toda, como que a gente pode dizer, a logística, tudo, né? A gente vai, é uma abertura, né, uma amplitude do conhecimento cada vez mais. Então, eu quero sim continuar aqui o tempo que precisar, tanto para terminar e para trabalhar também, né? Então, quero trabalhar, que seja aqui mesmo em Portugal, por um período. Eu não sei se vou trabalhar em outro país, mas a princípio eu vou ficar aqui em Portugal mesmo para concluir e para trabalhar também, porque a experiência tem sido muito boa, muito gratificante. Encontrei ótimas pessoas, fiz muitas amizades que eu vou levar para a vida inteira também. Então, assim, o processo, como é que está sendo estudar aqui, fazer essa complementação, como é que está sendo essa experiência de conviver com uma cultura tão diferente da nossa no Brasil, mesmo profissionalmente, né? Por mais que a gente tenha bons cursos no Brasil, por mais que, né, você é uma pessoa muito experiente, você tem mais de 10 anos de experiência na sua área, como é que está sendo essa convivência com uma cultura tão diferente nessa área profissional que você escolheu? A cada dia a gente aprende coisas novas, né? Cada pessoa passa a sua experiência também para a gente, então tem sido de grande valia a gente conviver com essa nova realidade, né? Tanto na nível hospitalar quanto das amizades, né? E da cultura das pessoas, né? A forma de pensar, né, é diferente da nossa, então é muito bom a gente ter essa convivência com outras culturas, né, porque abre um leque, o conhecimento é muito importante, é uma coisa que não tem preço e eu estou gostando demais da conta. É assim, o fato de a gente sabe que essa experiência, a experiência de você sair do seu país, mudar para um outro país, né? Você fazer essa guinada na sua vida pessoal e profissional, ela é uma avaliação única, né? De cada um, porque cada pessoa tem a sua expectativa, né? Tem todo um histórico anterior e tem uma expectativa em cima daquilo que vem quando você faz essa mudança. A sua mudança, a mudança da Luziane, está dentro das expectativas que você traçou
para esse projeto ou não? Olha, superou as minhas expectativas, superou e muito, porque eu até achei que ia ter dificuldade em fazer amizades, ou de até com os portugueses, né, ter dificuldade com a língua. Eu sei que é o mesmo, é português também, porém português de Portugal tem as suas peculiaridades. Mas é muito bom, é engraçado também, eles ensinam a gente as coisas, né, que são diferentes, esses detalhes. E superou muito as minhas expectativas, eu gostei demais. E quero permanecer por um bom tempo, né? Vivendo essa experiência.